Boa noite, amigos. Joel Machado, do nosso canal Wake Up My Friends. E hoje vou falar sobre a malfadada morte, né? Nós não queremos, tememos ela, mas ela está aí, né? Todos os dias, marcando, delimitando, demarcando a sua insólita e macabra existência. Não escolhe, né? Não escolhe jamais ricos, pobres, classe média alta, empresários, músicos, como o vocalista do Black Sabbath, que faleceu ontem, né? Aos 76 anos. Cadê? Me digam, amigos e amigas. Cadê a Santíssima Trindade? Um homem que, segundo informações, no último show doou mais de 190 milhões das pessoas, dos espectadores que assistiram o seu show. A Santíssima Trindade, Deus, Pai e Espírito Santo, não salvaram a vida deste homem, que, segundo o quadro médico, estaria com o mal de Alzheimer. A morte não escolhe essa população que compõe essa pirâmide societária. Não escolhe jamais. Todos somos mortais. Queremos a todo custo sermos imortais, mas não podemos ser. É uma grande utopia essa ideia que a maldita Igreja Católica e o seu catolicismo difundiu, essa lobotomia na cabeça de cristãos e cristãs, da reencarnação, do paraíso, do purgatório. E para aqueles como nós, aqui do canal, que não pensamos, que não somos, que não agimos, que não temos
os mesmos comportamentos, os mesmos modismos, maneirismos, aí sim, o direito de ser, pensar, sentir, agir e existir não nos é dado. Porque, mil vezes porque, uma resposta que não tem pergunta, uma pergunta que não tem resposta, porque somos e temos essa lucidez de sermos ateus, de sermos ateístas, ateus e ateias. Não é dado essa ideia de céu, de paraíso, de estar ao lado de uma figura inventada, um Deus de pedra, um Deus de sal, de açúcar. Um Deus de pedra, de sal e de açúcar. Um Deus de pedra, de sal e de açúcar. E o seu filho, o barbudinho, cabeludinho, desorbita na cruz. E Pôncio Pilatos disse, segundo essa grande farsa de falsários da Bíblia, Pôncio Pilatos perguntou ao povo: vocês querem libertar nesse dia de comemoração, de indulto, Jesus ou Barrabás? E o povo, a altos brados, proferindo em uníssono: libertem Barrabás e queimem, crucifiquem, matem esse falso profeta. Ele quer ser maior que ti, Pôncio Pilatos. Ele quer ser um rei, um rei do nada. E aí não se salva ninguém. Morre o vocalista do Black Sabbath. Sim, foi um grande feito. Ele criou, ele foi o pai do heavy metal. E por muitos considerados o pai do black metal. O metal satanista, o metal do cramulhão, o metal do bode preto chifrudo. O metal do Bezebu. Sim, mas eu nunca vi em todo o tempo, meus nobres pensadores, qualquer atitude da igreja cristã
e outras religiosidades que derivam dessa maldita igreja, criada há mais de 2000 anos, doaram uma soma dessa para crianças, mulheres e homens que necessitam, seria um satanista, por muitos considerado um satanista, um homem já falecido desde ontem, um praticante de magia negra, muito mais santo que estes, com estes santos de barro, esses santos de farsa, esses santos que são uma verdadeira falsidade, uma grande falácia, a Santíssima Trindade que não salva ninguém, não salva ninguém. Desde o momento em que nascemos, já sentimos na nossa carne, nas nossas vísceras internas, ossos, cartilagens, o medo instituído, constituído, edificado da dor e do sofrimento que é existir numa vida sem eira nem beira, sem porquê e para quê. E os nossos algozes, sim, nessa pirâmide societária, desde o pobre até o rico, até este músico, cantor, falecido ontem, não vou citar o nome, porque eu não estou aqui para fazer propaganda. Os meios de comunicação já estão em efusão, em ebulição, falando minuto após minuto sobre a morte do mesmo. Não para constatar os seus feitos, mas para ganhar dinheiro. Os meios de comunicação são, sim, vendidos ao sistema, são vendidos, nada é verdadeiro o que os meios de comunicação proferem. Eles gostam de sensacionalismo, atrás de sensacionalismo, pois isso gera publicidade, gera apoiadores, empresários com as suas malditas propagandas para fazerem as pessoas comprar coisas e consumir coisas de porras de bosta que não precisam. Não precisam. E as pessoas acreditam nessa porra de bosta. E acreditam e não questionam. Porque já não pensam, não param para exercitar o seu intelecto, a sua consciência lúcida, conscienciosa de si mesma. Não salvou o líder, o vocalista dessa banda setentista, Black Sabbath. Não salvou.
Cadê o poder e glória ao Senhor? Cadê a onipotência? A onipresença? Onisciente? Cadê? Cadê essa merda? Não há? Quantas e quantas vezes, 40 mil ou mais, foi reescrito esses escritos sagrados, que de sagrados não tem nada. É uma grande falsidade de falsários, falácias correndo como uma água, um fio d'água que escorre por uma sarjeta fria, úmida e gélida no inverno maldito, aqui desse país tupiniquim, dessa terra Brasílis, nos meses de junho e julho, festa junina, festa julina, querem comemorar essa merda aqui no Brasil, essa tradição de bosta. E eu aqui, como produtor de conteúdo, como pensador e filósofo, empirista e naturalista, me esforçando dia após dia contra essa censura autocrática determinada pelo sistema e determinante a essa plataforma do YouTube, a qual eu presto meu trabalho com seriedade, com proficiência, com seriedade, sempre tentando me pautar em todo tempo pela verdade e realidade, a qual eu profiro a vocês. A morte não escolhe perfis na casta societária. O paupérrimo, o pobre, na sua verdadeira acepção de pobreza extremada, morre. O classe média morre. O classe média alta morre. A classe alta, os milionários, bilionários, como Bill Gates, Mark Zuckerberg, e o mais famoso dentre estes, Elon Musk, são mortais. Nenhum Deus, Filho e Espírito Santo vai salvar estes. Nenhum Deus, Filho e Espírito Santo vai salvar nós, pobres e proletários. Nenhum Deus, Pai e Espírito Santo vai salvar esses mais de 8 bilhões de seres humanos. Ele não salva nada. As guerras continuam, o genocídio continua.
os estupradores, os pedófilos e pedófilas, furtadores, furtadoras, roubadores, roubadoras, sequestradores e sequestradoras, facínoras, homens e mulheres, canalhas e cafajestes, homens e mulheres, vingativos e cruéis, em demasia, homens e mulheres. Cadê esse paraíso que a Igreja Católica profere há mais de 2000 anos? Não há paz nesse mundo. Não temos nada, absolutamente nada, a agradecer aos nossos algozes, quando copularam como simiescos, como primatas, metercaptos de bosta, quando ainda éramos gametas, masculino e feminino. E aí, nos tornamos um ser só, um zigoto maldito, porque não perguntaram para nós se nós queríamos, se nós desejássemos estar junto a estes, junto ao cosmos, numa sociedade de biltres, de falsários e farsantes, canalhas, malditos. E estamos aqui sofrendo todo dia. Não há benevolência para com nós. Sofremos e sofremos as dores e os sofrimentos da nossa carne, do nosso boneco carnal, a nossa escravidão laborativa, diária, para manter essa roda capitalista de pé, engrenada e girando no sentido horário sempre. Nós somos escravos e escravas nesse sistema. Não há nada a comemorar. A aposentadoria é um naco de pão bolorento, úmido, mal cheiroso, que nos ofertam uma aposentadoria que não dá para pagar nem um vidro de remédio nessa porra desse país de bosta. A morte não escolhe pobres nem ricos na pirâmide societária. Ninguém. Todo mundo morre. Morre o empresário, morre o político, independente do sistema político partidário a qual ele venera. O médico morre, o dentista, o engenheiro, a professora, a dentista, o massagista, o jogador de futebol, a jogadora de vôlei,
o travesti, a prostituta, o novo, a criança, o bebê que acabou de nascer, o nascituro. Esse seria, de uma certa forma, o mais abençoado, porque mal saiu, mal foi escarrado do canal vaginal da sua mãe e já veio a falecer. Bendito seja os nascituros. Mas ainda mais, bendito seja os homens e as mulheres que têm a consciência e já jovens, sem ter filhos, fazem as mulheres a laqueadura de trompas. E os homens, a vasectomia irreversível. O mundo, bilhões, esses bilhões de seres humanos, e eu me incluo dentre estes, deveríamos bater palmas, fazer uma moção de aplausos, no mínimo de uns 2 dias, sem parar de bater palmas. O pai e a mãe que gerou esse músico famoso, o líder dessa banda de rock, se não tivessem copulado como 2 animais do cio, esse homem não teria padecido dos males aos quais ele procurou e depois a doença o procurou. Ele não teria essas dores e sofrimentos, e cada um de nós que estamos aqui, eu, vocês inscritos e os que estão me vendo pela primeira vez nessa porra de canal maldito, um canal que é puro urânio, puro enriquecido, infectante, contaminante demais, não estaríamos aqui hoje, nessa noite de quarta-feira, sofrendo uma vida existencial a qual nós não pedimos para estar, não pedimos aos nossos algozes, aos nossos torturadores medíocres, 2 simiescos, primitivos, como um primata, como um chimpanzé, macho e fêmea. Eles são muito mais racionais do que essa espécie humana, porque só copulam para preservar a espécie. Mas o homem e a mulher não. Querem sentir prazer. Querem arrancar sujeira um do outro. O homem enfiando seu pênis num ânus cheio de bosta, de cocô, e fala que isso é amor, que é paixão. E a mulher chupando uma caceta cheia, parecendo um queijo gorgonzola, cheirando mal,
e chupando uma caceta. Que coisa suja, nojenta, pérfida. Como o ser humano ele consegue ser mais irracional que os próprios animais. Que coisa nojenta. Eu mesmo estou no celibato há 7 anos. Eu nunca mais quero colocar minha mão em corpo algum, a não ser o meu próprio. Colocar minha boca em outra boca que é mais suja do que um ânus. Colocar meu membro numa vagina cheia de bactérias, de micróbios, de fungos, de secreções. O quão eu evoluí quando consegui enxergar isso. Que eu era simplesmente um animal num estado lisérgico, num estágio de torpor, de uma febre, de uma grande febre, como se tivesse acometido por uma febre amarela, uma febre tifoide. E o ânus, então, qual o sentido da pessoa, o homem, especificamente, enfiar o seu membro num ânus, a qual a mulher defeca desde a sua idade de criança, de bebê? Que nojeira, que coisa estapafúrdia, estrambólica demais. Amigos, o vídeo é pesado, mas, como sempre, é para gerar grandes reflexões na cabeça de vocês. Tive esse insight hoje pela manhã e estou fazendo agora à noite porque sei que a maioria de vocês, hoje eu estou de folga, mas vocês estão trabalhando, então. E aí tem um tempo para poder assistir esse vídeo aí à noite. Verifique as suas inscrições, pois o YouTube está sempre desinscrevendo os inscritos. Aos novos visualizadores, se gostaram, se inscrevam. Não estou aqui para obrigar ninguém, estou aqui para incentivar. Se inscrevam e cliquem lá no sininho do YouTube, todas as notificações, pois assim os novos programas que eu fizer vai chegar no aparelho de vocês, ou no celular, ou no PC, se você tiver em casa. Comentários sempre, porque dá muita relevância e engajamento ao canal. Compartilhem com amigos e amigas, aqueles que tiveram a centelha, para o despertamento, logicamente. E likes. Não dói. Aqui, ó. Não dói o dedinho clicar lá no sininho. Então, clique bonitinho lá no sininho, lá, beleza? Tchau.